Quero agradecer aqui a Dina Lopes pelo convite e sua equipe de estar aqui gravando esse vídeo, falando um pouco sobre a questão de segurança municipal de Salvador. Eu sou Márcia Ministra, candidata a vereadora de Salvador, pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Tenho construído a campanha da periferia para transformar Salvador, com a ousadia de pensar uma nova estética política para uma cidade majoritariamente negra, que é Salvador. Para quem não me conhece, eu sou ativista do movimento de mulheres negras, onde vem a identidade política Márcia Ministra, nome dado esse, pela socióloga Vilma Reis, ativista do movimento de mulheres, fazendo uma referência à saudosa Luísa Barrios, nossa ex-ministra, socióloga, professora, educadora social. Sou oriunda dos cursos pré-vestibulares populares, que me deu essa oportunidade de ingressar na universidade pública. Com isso, muitas mulheres da minha família, mulheres negras, trabalharam como empregada doméstica. Passei alguns anos da minha vida nesse trabalho para poder realmente conseguir alcançar e pagar, na verdade, meu curso pré-vestibular, em que eu atuava no trabalho doméstico. Trabalho doméstico esse que é a realidade de muitas mulheres desse país, principalmente das mulheres da minha família, que trabalharam como empregada doméstica. Minha mãe, minhas tias, minhas irmãs também trabalharam como empregada doméstica para poder pagar seus cursos. Na comunidade Nordeste de Amaralina, 10ª de 11 irmãos. Perdi meu pai ainda adolescente. Há pouco tempo também perdi a minha mãe. E da Nordeste de Amaralina, como solo político indispensável para a minha formação enquanto ativista em frente às problemáticas do mundo. Apesar de toda a tentativa de marginalização cotidiana que colocam sobre a comunidade Nordeste de Amaralina, o Nordeste de Amaralina é o polo de onde sai os artistas, de onde saem as pessoas políticas ainda resistentes nessa comunidade. É do Nordeste de Amaralina que saem as potências políticas. É desse lugar que eu construo a campanha da periferia para transformar Salvador, chamando as pessoas para transformar a cidade com a nossa cara, com nossos corpos que são políticos, para essa tomada de poder de transformação. Ocupar essa cidade negra é fundamental ter uma representatividade na Câmara de Vereadores. Então a campanha surge disso. É um chamamento, vamos juntas, vamos juntos, vamos juntos ocupar para transformar essa cidade. Repensar a cidade de Salvador como estratégias políticas do movimento de mulheres negras, que é um projeto político de inclusão do povo. Povo esse que é excluído, que são excluídos desses espaços de poder, desses espaços de transformações. É inadmissível ter na Câmara de Vereadores 7 mulheres, que dessas 7 mulheres, apenas 2 mulheres são negras. Precisamos reverter esse quadro. Salvador é a cidade mais negra fora da África. Então, é proposital colocarmos nosso nome e estar nesses espaços para assim fazer uma política de inclusão. As periferias de Salvador precisam ter espaço na Câmara de Vereadores. Nós, mulheres negras, colocamos sim a nossa vontade, a nossa cara, nossos corpos, nossa vontade de construir uma política mais igualitária, de construir essas políticas públicas para a nossa periferia, construir para uma Salvador como um toda. Nós não podemos viver numa cidade em que parece que são duas, uma Salvador de quem tem e uma Salvador de quem não tem. Nossas propostas referente à segurança pública municipal de Salvador, compreendemos a importância de não militarização do Guarda Municipal de Salvador, um plano de carreira para os demais e para os que estão chegando agora nesse atual concurso. A não militarização da Guarda Municipal de Salvador
da Guarda Municipal Civil de Salvador. É importante lutarmos contra isso, porque sabemos como é danoso, como é perverso esse racismo institucional. Nós já temos uma polícia que mata. Nós não precisamos mais de armas. Nós não precisamos mais de carro de perseguições. Nós precisamos de uma educação de qualidade, uma educação básica de qualidade. Nós precisamos de espaços culturais de qualidade. Nós precisamos de hospitais de qualidade. Nós precisamos de políticas públicas, projetos educacionais para a juventude. Trabalhar de que com a forma em que essa juventude não seja mais vista, não seja mais marginalizada. Ser jovem hoje, de 15 a 19 anos, é muita dor de cabeça, principalmente para as famílias, para as mães que estão lidando no seu dia a dia com seus filhos. A polícia que mais mata e que só mata negro é a bala direcionada a um só corpo, a um corpo de uma cor só, que é o nosso corpo negro. E isso não será diferente com as outras instituições. Militarizar a Guarda Municipal Civil de Salvador é mais um crime. A juventude negra é alvo desse Estado racista. Temos um governo de Estado que se diz de esquerda, mas que nas suas gestões não colocou a educação como prioridade e sim colocou a segurança pública. Que segurança pública é essa em qual a juventude se encontra insegura, vem construindo, na verdade, a guerra às drogas, política de guerra às drogas. E sabemos como é que funciona isso. É a juventude negra está exposta. É a juventude negra sendo assassinada. Formas de se combater essa insegurança que a juventude negra vem passando na cidade de Salvador, que está no estado da Bahia, na verdade, é potencializar as políticas educacionais, os centros culturais que existem nas periferias de Salvador. Investir nessa educação é combater realmente essa violência que assola toda a sociedade. Não podemos hoje, no estado da Bahia, comemorar viaturas novas que chegam. Comemoram também fechamento de escolas. Como a juventude é vista nesse estado em que só faz matar. Sabemos que a bala é o último recurso que chega à população. Nós somos assassinados na educação, nós somos assassinados na saúde, nós somos assassinados na cultura, nós somos assassinados no lazer. E a bala de uma cor só, de um corpo preto, é a última que chega, só para fechar o caixão. Para combater, e aí eu repito, essa insegurança em que o estado da Bahia faz com as famílias pretas, é potencializar a juventude, é criar mecanismo através da educação. E aí a gente vai conscientizar, né? Sensibilizar essa sociedade, dizer assim, ó, vamos dar um basta. Chega de estar matando os nossos jovens. Nós não queremos o estado de insegurança, queremos o estado de segurança. Nós não causamos a insegurança do restante da população, dessa população racista, de uma parte dessa população racista. Vamos dar um basta nessa violência. O braço armado do Estado é direcionado a matar os nossos jovens. Vários casos de jovens assassinados que ainda suas famílias não tiveram retorno. Sem resposta. A sociedade precisa cobrar, a sociedade precisa tomar para si essa causa. Então, sensibilizar também nossos espaços é ter, né, essa juventude viva. E aí, tem uma perguntinha. Vidas negras importam para quem? Essa é a pergunta que devemos fazer. É reeducando os policiais militares? Não. Eles sabem quais os espaços que ele tem essa propriedade de invadir casa, de bater nas mães, de bater nas avós, de sair arrastando um corpo negro.
São nas periferias, porque em nenhum bairro nobre você vai ver a atuação do braço armado do Estado atuando com pessoas brancas aqui em Salvador. Os mesmos policiais que andam nas periferias de Salvador são os mesmos que andam nos bairros nobres, nos bairros brancos, nos bairros chamados ditos de elite. Existe, sim, uma orientação. Nós precisamos cobrar do governo do Estado a vida desses jovens que foram assassinados, que eles não vão parar por aí. Essa falácia de guerra às drogas, na verdade, é matança do nosso povo negro, da nossa juventude negra. Esse governo, que se diz de esquerda, nunca pautou a educação como prioridade, e sim a segurança pública. A gente precisa se perguntar por quê. Por que a educação não é pautada como prioridade no governo de esquerda? Mas sim, alegando, estamos comprando viaturas para todo o estado da Bahia, cuidando da segurança. Como é que se cuida de segurança sem dar prioridade à educação? Sem dar prioridade à saúde? Para quem é destinada essa segurança pública? Quem é que vai matar e quem é que vai morrer? Quem é que vive na real insegurança com as pessoas, com as famílias, na verdade, tendo suas casas invadidas nas periferias de Salvador? Como podemos militarizar os guardas municipais civis de Salvador para atuar da mesma forma com a população negra? Então, chega a ser contraditório um governo que se diz de esquerda atuar, né, operar dessa forma com as periferias. Tivemos aí as construções das bases comunitárias em algumas periferias de Salvador. Essas periferias, essas bases comunitárias, na verdade, que foram instaladas em locais estratégicos para controle dessa população, para controle da população. Isso é controle. Nós não sentimos nenhuma, na verdade, concretamente, políticas públicas nas periferias, através das bases comunitárias. Quais foram? Não tem. Então, essas bases comunitárias instaladas nas periferias de Salvador é apenas controle. Nós estamos deparando aí com esse encarceramento em massa. Quem são as pessoas realmente responsáveis pelo crime? Que nós não nos encontramos lá nas penitenciárias. Tanto na masculina como na feminina. De vivência e de sobrevivência. As famílias que têm um jovem, que tiveram, na verdade, um jovem assassinado, principalmente as mães, são as que mais sofrem, não tem nem espaço de investigação. Por que o filho dela foi assassinado? Não tem esse espaço. Simplesmente são marginalizadas, acusadas de não criarem seus filhos. Mas sabemos que o Estado é culpado dessas ações. Precisamos cobrar do Estado esses assassinatos. E essas mesmas mães não têm a garantia de que seu filho, o menor, estará vivo amanhã. Porque há um projeto que está em curso desses assassinatos. Primeiro nos tiram a educação, depois nos tiram a saúde e assim sucessivamente os outros direitos. Sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de emprego. E depois atiram. Que Estado é esse que governa para uns e para outros não? Que município também é esse que só governa para um e para outros não? Só enxerga a população preta em época de eleição para vir para a periferia tirar foto com os negros e as negras, nos tratam como mendigo e depois gravar seus clipes, tirar suas fotos nas periferias para fazer manchete, para fazer campanha, para dizer que se preocupa, né? Construir as periferias como um palanque político. Eles mantêm a miséria, eles mantêm a violência e aparecem em épocas de eleição para dizer que está fazendo algo. E depois são os primeiros a matar o nosso povo, através das violações de direitos. Eu repito, a bala é o último estágio. Nós, mulheres negras, estamos aí no páreo
para combater todas as formas de opressão, todas as formas de violência. E nós não vamos parar por aqui. Precisamos ter a nossa juventude viva, precisamos ter outras possibilidades de sobrevivência para a nossa população. Se preocupar com as crianças, com os adolescentes, com a juventude, com as mulheres e os idosos. Salvador precisa ter a nossa cara. Salvador precisa ter nossos corpos. Márcia Ministra, candidata a vereadora de Salvador.